internet, que dizem tanto afasta as pessoas e cria uma conexão fora da verdadeira realidade, também une e aproxima aqueles que jamais poderiam se encontrar se não por ela. Vidas distantes que se cruzaram através de um clique. E a história de amor que vamos compartilhar hoje é de um casal que se conheceu justamente assim, se conectando virtualmente, e que agora comemora um amor consolidado, uma família linda, muitos desafios superados. Vitória desse sentimento que faz com que vidas se cruzem e se completem. Pedro Rocha e Tami começaram a namorar em 2013. Ele pegou um ônibus e viajou 5 horas até a cidade dela sem nunca tê-la visto pessoalmente. Fez casamento surpresa, escondido da noiva, é um romântico assumido. Hoje eles têm 2 filhos lindos, a Vitória e o Pietro, que simbolizam esse encontro de amor. Mas tudo que vai longe, um dia precisou do pontapé inicial. E hoje eles vão dividir com a gente como tudo começou. Eu falo? Nós tínhamos um amigo em comum. Aí eu vi que ele curtiu a foto do Pedro. Eu falei, bonitinho. Fui lá e curti a foto. Eu não entrei no Insta dele. Eu curti a foto e acho que depois de algumas horas ele tinha comentado uma foto minha pedindo o número do meu telefone. Aí eu passei por direct, não ia deixar no comentário da foto meu telefone. Aí começou a trocar mensagem, conversamos. Ele ainda jogava no Juventus, em São Paulo. A gente conversou pouco, depois a gente parou de conversar, correria do dia a dia. E voltamos a se falar quando ele foi para o Grêmio. Foi onde a gente se encontrou pessoalmente, né? Ele foi até a minha cidade me ver. Então foi, Pedro, foi ela que começou tudo, né? Tu estava bem quietinho no teu canto, ela foi lá curtir tua foto, né? Tava quietinho na minha, ela falou, curtiu a foto do pretinho, eu falei, vou dentro dessa lourinha aí. E aí, quando tu viu aquela curtida, tu pensou, quem é essa daí, papai? Cheia de assunto, vou lá ver quem é, isso? Mas na época eu vi que ela era de outro estado, né? Aí nem, sim, dei muita bola, né? Mas aí pedi o WhatsApp dela, a gente começou a conversar e tal. Só que isso era no final de 2013 ainda, né? Eu morava em São Paulo, jogava lá ainda. E aí começamos a conversar, assim, mas nada muito sério, né? Aí, em 2014, em março, foi quando eu fui pro Grêmio. Aí foi onde a gente ficou mais próximo, né? Aí começamos a conversar com mais frequência e tal. Aí ele mandou uma mensagem, oi, sumida, quero dizer que estou chegando perto de ti. Tipo isso. Mandei um oi sumido, né? Pra ver se colava, né? Aí colou, um dia a gente marcou de se encontrar, eu fui na casa dela e é onde começou tudo. Tá, mas esse marcou de se encontrar, né, Tami? Não é bem assim. Ele precisou ir até Santa Catarina, que era onde tu morava, para te conhecer. 5 horas de ônibus. Quanto? Cheguei 5 horas. 5 horas de ônibus. Peguei um Porto Alegre, Criciúma, foi doído, viu? Mas valeu a pena. E aí, como é que foi, assim, se ver pessoalmente pela primeira vez, tanto que vocês nunca tinham se visto só online, só virtualmente? Não, fazia o quê? Mais de 8 meses. Mais, eu acho, que a gente só conversava. Mas parecia que a gente já se conhecia há anos. Quando a gente se viu pessoalmente, parecia já íntimos. Que a gente já conversava há muito tempo, né? Então, querendo ou não, por mais que nunca tinha se visto, já tinha meio com a química, assim, né? Então, foi mais o contato mesmo para concretizar tudo. Ah, mas daí já desceu do ônibus namorado, então, assim, desceu. Quase. Mais ou menos. Quase. Bom, mas e aí? Vocês se encontraram? As coisas
deram certo, né? Deu tchau, 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 tchau pessoalmente, que às vezes não dá o tchau, 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 tchau pessoalmente, né? E aí, como é que foi? Ele te pediu em namoro bonitinho, igual príncipe, ou ele até hoje não pediu? Não, a gente ficou enrolando, eu enrolava ele me enrolava, não queria uma coisa, eu não queria uma coisa muito séria. Quando ele ia lá para Criciúma, ele já queria conhecer a minha mãe, minha família. Calma, calma, vamos com calma. E depois, acho que de uns 9 meses a gente se vê no final de semana. Aí, como ele estava ainda na base, a gente se via mais frequentemente. Eu ia para lá, ele ia para Criciúma. E depois, eu acho que de uns 9 meses, ele mandou solicitação no Face de namoro, nem me pediu. Nem me pediu. Ele foi me pedir final de 2014. No Natal, eu fui para o Espírito Santo conhecer de férias, conhecer a família dele. Aí lá ele levou a aliança, comprou a aliança bem linda, levou e me pediu. Mas depois que já tinha mandado a solicitação no Face. Sabe, quando eu era solteira, eu dizia, sempre queria ter um namorado só para botar em um relacionamento sério no Face. E aí, eu entendo, né, Pedro? Todo mundo tem que saber, a gente quer se aparecer quando a gente está apaixonado. Lógico. Aí eu falei, tava enrolando ela um pouco, falei, vou mandar no Face primeiro para sentir como é que tá, né? Aí ela aceitou e foi de boa, mas foi assim, a gente ficou uns meses ali, ela ia bastante lá para casa também e tal, a gente se via com mais frequência, como ela falou. E aí, no final de 2014, ela viajou comigo lá para o Espírito Santo, para casa da minha família. E aí eu lembro que eu comprei a aliança e tal, e aí pedi ela em namoro. E como é que era manter a distância naquele início, onde a gente tem borboletas na barriga de saudade e 5 horas do Criciúma a Porto Alegre, Porto Alegre Criciúma não é fácil, né? Tem que ficar longe, ficar contando os dias até a hora de chegar o dia de se ver? Era mais complicado, assim, porque a gente, quando se via, era final de semana, assim, né? Quando eu podia ir, que às vezes eu tinha uma folga, e às vezes quando ela conseguia pegar uma folga do trabalho também, ia para Porto Alegre, e a gente se via. Mas no começo foi mais complicado, assim, aguentar a distância, né? Que aí tava virando uma coisa realmente mais séria. Então, ficava mais difícil, assim, né? Esse contato, saudade e tal, mas a gente conseguiu levar. E acho que em 2016, você foi morar em Porto Alegre comigo, né? 2016. A gente ficou 2 anos nessa de eu ir, ele vinha. Aí, em 2014, ele subiu para o profissional, aí ficou mais difícil ainda, que aí os jogos ficaram mais frequentes. Eu ia sexta-feira, no sábado ele concentrava, eu só via ele no domingo, depois do jogo. Aí no domingo à noite eu já tinha que voltar para Criciúma, porque segunda eu já trabalhava. Então era bem difícil, assim. Aí quando ficava muito tempo sem se ver, aí já começava a se estranhar. Aí a gente falava, opa, tá na hora de se ver. Então aí eu pegava, era sempre mais eu, porque, né, ele concentrava por causa dos jogos. Eu pedia para minha patroa deixar eu sair na sexta-feira à tarde para mim poder ainda ficar um pouquinho com ele sexta à noite, sábado de manhã, porque depois ele concentrava e ficava difícil. O que você trabalhava na época, Tami? Eu trabalhava numa fábrica de anéis. Eu cuidava das meninas que trabalhavam lá e amava o meu serviço e tenho contato com todo mundo até hoje, graças a Deus, sempre tive bom relacionamento com todo mundo. E era onde dava para pegar uma folguinha, né? Porque comércio, eu trabalhava no comércio antes, aí comércio aí é muito ruim, porque trabalhava sexta, sábado, às vezes domingo, então, como eu trabalhava na fábrica, ficava mais tranquilo de pegar uma folguinha e ver ele. E como foi para ti? Bom, agora a gente vai ficar mais próximo um do outro. Eu preciso abrir mão disso aqui que eu gosto tanto e
recomeçar de outra forma, né? Mais como alguém que vive a realidade dele, né? Porque é um sonho também que ele está realizando profissionalmente, mas tu também teve que abrir mão do teu. Como é que foi para ti? Sim, e em 2014 a gente viajou, em 2015 ele meio que, vamos morar junto? 2015 ainda não, tipo assim, eu ainda tenho o meu serviço, a minha família, eu não posso simplesmente largar tudo ainda para ir morar com você, lógico, né, que aquela paixão, né, de início, assim, tudo bem, mas como a gente quer uma coisa certa, estabilizada, eu dei uma freada, né? Mas depois aí de 2 anos e pouco, aí não dá, tive que realmente abrir mão de tudo, porque um tem que abrir mão. E seria mais fácil eu, né, para poder ele seguir com os sonhos dele. Mas abrir mão do serviço, da família, abrir mão de todo mundo para poder. Se bem que para Porto Alegre era pertinho, né? Eu estava sempre lá. Mas mesmo assim, no início foi bem difícil, porque aí ele não queria que eu trabalhasse, e eu sempre trabalhei a minha vida inteira, era muito difícil eu ficar em casa sem fazer nada. Então foi punk no início, mas depois a gente acostuma. E hoje, quem diz que não trabalha, né? Porque cuidar da Muito. casa, dos filhos e Quando administrar a vida extracampo dá um trabalho. quando era só eu e ele era mais tranquilo, assim, né? Mas aí veio os filhos, aí Trabalho Ô dobra. Pedro, o que tu te apaixonou na Tami quando vocês se conheceram e quando tu desceu do ônibus depois de todo aquele bate-papo e tu teve certeza que tu queria realmente ter um compromisso com ela? Desde das primeiras conversas, antes da gente se ver, assim, eu já vi que ela era uma pessoa diferente, né? Então, ela foi minha primeira namorada, eu nunca tinha namorado, assim, na vida. Então, assim, eu não tinha exatamente, eu quero uma mulher assim, com essas qualidades, com esses defeitos e tal, não. Então, assim, eu fui conhecendo ela aos poucos, né? Antes, quando a gente conversava, já fui conhecendo e vendo as qualidades dela, mesmo sem antes ter conhecido pessoalmente. E quando a gente se conheceu, começou a se ver mais vezes, eu vi que era realmente a mulher da minha vida, era quem eu queria viver, assim, a minha vida toda. Então, acho que foi isso, assim, a simplicidade dela, né? O jeito dela, assim, a maneira de viver, foi isso que me encantou. Tami, o que o Pedro fez com que tu te apaixonasse e soubesse que era ele? Ai, desde também do primeiro momento que eu comecei a conversar com ele, a simplicidade dele, ele é muito família, muito carinhoso, amigo. Hoje eu estava conversando com os amigos e ele é muito amigo, ele é muito coração. E é muito difícil hoje em dia, né? A gente ter pessoas assim do nosso lado. E quando eu vi ele pessoalmente, o jeito que ele fala, bom, você conhece ele, sabe a tranquilidade que ele passa para gente. Uma pessoa tranquila. Eu precisava daquela tranquilidade para minha vida. Pedro me mudou muito. Eu era muito agitada, muito estressada, porque eu sempre me virei desde nova, né? Então, ele passava essa tranquilidade para mim. Quando eu sentia essa tranquilidade no meu coração, ele estando do meu lado, eu vi que realmente era ele. Ai, que lindos, um falando do outro, coisa mais bonitinha. E bom saber que os anos passam e continua esse sentimento, porque os dois falaram sorrindo o que um representa para o outro, né? Então a gente vê que ainda continua acesa essa certeza da escolha certa. Algum momento, Tami, pelo fato do Pedro ser jogador, te fez pensar?
não sei se eu devo investir nessa relação, porque jogador de futebol são todos uns piriguetos. Sim, aquilo, ele queria conhecer minha família, eu dizia, não, calma, porque eu já tinha trabalhado em loja de esporte, a única loja de esporte em Criciúma, na minha cidade, e os jogadores iam tudo lá comprar. E era cada história que a gente via, encontrava eles na balada, no camarote cheio de mulher e tal. Aí eu, meu Deus do céu, É né? aquela fama, né? Acho que são todos iguais. Mas aí foi quando eu conheci ele, viu que realmente o coração dele, né, mostrou para mim, aí eu fiquei mais tranquila, eu falei, não, vou dar essa chance, e graças a Deus, né, dei. E Pedro, por outro lado, né, vocês que são atletas e que convivem, claro que vocês se conheceram quando tu ainda não era o Pedro Rocha, super famoso, né, que depois foi tão importante. A Tami já está contigo desde antes. Mas em algum momento passava pela tua cabeça essa coisa de, eu tenho que cuidar, né, tenho que ter certeza, porque a gente nunca sabe quando elas realmente gostam da gente ou quando é porque eu sou jogador. Existiu isso? A gente sempre pensa, né? Porque sabe e conhece muitas histórias também de gente que passou, de jogador que passou por isso, né? Que, né? Às vezes não sabe, às vezes não faz a escolha certa e acaba passando por esse tipo de situação, né? Mas eu pensava assim e pedia muito a Deus para que realmente colocasse uma mulher, uma pessoa na minha vida que, né? Viesse para somar e não para vir para, né, fazer esse tipo de coisa, né, desgastar um relacionamento, coisa do tipo. Então, Deus foi muito bom comigo, muito generoso em ter colocado ela no caminho, né? Porque, como eu falei, desde o início, a simplicidade dela, aquilo que ela mostrava ser, era o que eu buscava. Então, como eu nunca tinha namorado, então eu também não conhecia, assim, essa coisa de, né, viver junto, morar junto, ter um relacionamento para conhecer mais. Então, acho que foi isso. Eu tinha, assim, esse pensamento, mas com o tempo, conhecendo, que você vai vendo realmente quem é a pessoa, né? E o legal é que a Tami dizia, não, só um pouquinho, eu sei que tu quer, mas vamos esperar um pouquinho, que ainda não é meu tempo, né? Não vem que não tem, é quando eu quiser, né, Tami? Eu liguei para a mãe dele e falei, ó, alguém vem morar com ele, manda o teu marido vir, porque, né, eu ainda não posso cuidar dele, eu tenho ainda que me cuidar primeiro. Aí, mas deu tudo certo. E ele fez um casamento surpresa para ti também, né? Além de vocês, daí decidiram que iam morar juntos, né? Mas ele também fez um casamento surpresa para que as coisas ficassem tudo bonitinhas. Uhum. Nós estávamos de férias aqui da Rússia, aí fomos para o Brasil, e acho que uns 2 dias antes de nós voltar para a Rússia, eu fui fazer um alisamento no cabelo. Aí a minha sogra chegou lá com 2 vestidos, umas joias. Maquiagem. Não tinha maquiagem. Não, e no salão não tinha maquiagem para maquiar, né? Era só um salão só para fazer alisamento. Aí eu, o que é isso? Ela assim, vocês vão fazer umas fotos, porque o Pedro ama foto, né? Vocês vão fazer uma foto. Aí eu assim, fazer o quê? Tudo bem. Aí escolhi um vestido rosa. Ela tinha levado um rosa e um branco. Aí eu escolhi um vestido rosa e fui. Terminei o cabelo e fui. Sem E não maquiar, sem nada. sem maquiagem, sem nada. A sorte que lá tinha uma manicure, eu pedi para fazer a minha unha rapidinho, né? Que já ia voltar para a Rússia. Aí a sorte. Aí estávamos indo. E aí ela assim, vamos passar aqui no cartório rapidinho, que eles estão ali, que o Pedro está fazendo uma procuração pro Gessé, o pai dele. Aí eu, beleza, vamos, né? Aí cheguei lá, Já tudo armado, né? ele todo arrumadinho,
E ó, olha como Deus é bom. Ele estava com uma camisa rosa também. E eu nem sei que ela escorreu rosa. Aí, vamos passar aqui rapidinho. Aí entramos. Aí ele estava no... Ai, Guichê? isso, que estava escrito... Ai, como é que era o nome? A parte lá que no cartório que faz casamento, essas coisas, registro. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, o que esse doido tá arrumando? Aí fiquei ali esperando, né? Ele assinando os papéis, aí daqui a pouco eu tô conversando com uma amiga minha que estava lá, que eu viro assim, ele ajoelhado, pedindo em casamento. Melhor parte, conta. Aí eu ajoelhei, né? O cara filmando e tal. Pedi ela, quer casar comigo, aceita casar comigo e tal. Ela, ai, que bonitinho, e não me respondeu se sim ou não até hoje. E estamos aí juntos, né? Mas tu Até hoje. não deu nem alternativa dela dizer não, ela já estava lá dentro do cartório. Não, e até hoje eu não respondi. Livre espontânea pressão, né? Como é que tu teve essa ideia, Pedro, de organizar essa surpresa para ela? E assim, ó, o Tami, ele te amarrou ali, não tinha nem chance, hein? Na real, eu pensei tudo porque foi em janeiro, né, isso. E aí era, acho que um dia antes, 2 dias antes do aniversário da minha mãe também, que é em janeiro. E aí eu já estava pensando na situação, aí eu falei um dia que ia sair com minha mãe, falei para ela que ia sair com minha mãe para comprar um presente para ela, né, para minha mãe, de aniversário e tal. E aí para minha mãe eu falei, mãe, vamos no shopping que eu vou comprar a aliança e vou pedir a Tami em noivado. E aí consegui enganar as duas, porque quando eu saí com minha mãe, eles ficaram fazendo a festa surpresa para ela, festa de aniversário em casa. Aí saí com minha mãe, eu comprei a aliança e tal. E aí quando voltamos, já estava lá a festa toda pronta para ela. E aí eu já tinha comprado a aliança, né? Então no outro dia, aí levei e tal, e ela não ficou sabendo, porque se eu saísse, falasse que ia comprar a aliança, ela ia ficar sabendo, né? E aí eu consegui enganar as duas ao mesmo tempo. Eu tô começando a ficar preocupada com o Pedro. Ele consegue enganar todo mundo, Tami. É, tipo isso. Pelo menos é pro lado bom e pro lado lindo da história, né? Isso. Quem é? Pedro é romântico, ele faz surpresa para todo mundo, ele compra flores. Em Porto Alegre, quando a gente morava em Porto Alegre, ele fazia faculdade. Ele chegava da faculdade, eu estava dormindo com um buquê que ele comprava no sinal e levava buquê de flores para mim. E tu sempre foi romântica também ou ele é mais? Não, ele é muito mais. Não, eu sou... Ela tá melhorzinha agora. É. Quando eu conheci, não era nada. Eu sou zero romântica. Ah, eu confesso que eu também tenho certa dificuldade. Ai, Thiago, deixa bilhetinho no banheiro, deixa te amo no espelho da pia quando tu acorda, a primeira coisa que tu vê. Aí que eu vou me lembrar só mais tarde que aquele dia é aniversário de alguma coisa. Ele é mais romântico do que eu. Isso que nem tem filho, né? A hora que tiver filho, vai dar um beijo. Vamos que as crianças já levantou, vamos. E tu esperava, Pedro, que ela fosse mais romântica no começo? Tu fazia as coisas pensando, ai, não ganhei nada, não ganhei nem bilhetinho. Não, pior que não. Eu sempre faço assim porque eu gosto mesmo, mas não esperando nada em troca, assim, sabe? Eu faço porque eu gosto e sei também que é o jeito dela e tal. Ela demonstra de outras formas. E quem é o mais ciumento? Não sei. Não, no início eu era. Não era que era ciumenta, é que eu queria respeito das pessoas, né? Pelo fato dele ser uma pessoa pública, eu queria respeito por ser a namorada ou a esposa. Não era ciúme, era mais respeito mesmo que eu queria. Que eu quero, né? Uhum. Mas ciumento, nenhum dos dois. Somos tranquilos, somos um casal paz. Ah, eu também não sou ciumenta, eu só não sou burra, né?
Eu Isso, percebo a situação, mas tipo ciúme isso, bobo a gente não tem. isso. Vocês têm algum segredo do relacionamento de vocês ser tão legal, ser tão bacana esses anos todos? Segredo? Segredo não, mas a gente sempre, desde o início, a gente dificilmente briga, discute assim raramente. Mas quando a gente, né, tem uma pequena discussão, a gente nunca dorme brigado, é um combinado nosso. E pode estar assim, pode ser a pior briga, mas nunca dormir brigado, sempre fazer as pazes e tal, para, né, no outro dia acordar bem, né, sem remorso nenhum. O que seria, assim, essas pequenas discussões? O que o Pedro apronta, né? Porque a Tami nunca deve aprontar nada, só o Pedro. A gente não sabe, porque a gente não briga. É muito, Muito difícil. nossa, é muito difícil a gente brigar. Não tem Porque assim. eu sou, assim, super da paz, né? É, Então, mesmo se ela quisesse brigar, não nem quero, não vou fazer força para isso. Então, a gente, assim, raramente briga ou discute por alguma coisa. só quando ele deixa uma toalha jogada assim em cima da cama. Essas coisinhas assim, mas brigar assim, a gente não. Graças a Deus. Ô, Tami, tu entende de futebol? Tu gosta de futebol ou tu só acompanha? Posso contar? Posso contar? Mais ou menos. Eu perdi a aposta para ela. Essa semana ele perdeu uma aposta para mim. É. Eu ganhei dele. O que era a aposta? Era acertar quem ia ser campeão da Champions. E teve o pagamento já da aposta? Ainda não. O que é o prêmio? Diz ele que eu não apertei a mão dele. Ah, tá. Apertar a mão, aí, se né? ele ganhasse, ele ia dizer, não, mas a gente... E o que era o prêmio para quem acertasse? Ela perdeu, ela ganhou, era um anel de diamante. Por isso que ele pagou ainda. Não, eu falei para ele, não, deixa, não precisa pagar, não, é só coisa de brincadeira. Precisa pagar, sim. Tem que pagar, né? Ninguém mandou apostar, né? Ô, Tami, e por essa questão de tu entender mais ou menos e mesmo assim ganhar as apostas dele, né? Tu entendia quando ele ia bem no jogo, quando ele não ia bem, tocava uma flauta, tu não foi bem naquele lance, ou tu não, tá? Ele sempre foi maravilhoso naquele lance, mesmo que o goleiro defendeu, que a bola foi para fora e que ele resbalou no campo, tudo ele estava maravilhoso. Ou tu era crítica ferrenha? Eu sou crítica. Eu digo, porra, podia ter feito aquele gol, né? Tá de sacanagem. Eu primeiro deixo acalmar, porque eles sentem, né? Quando perde um gol, quando sabe que vai mal no jogo, ele chega arrasado, né? E eu deixo dar uma acalmada, mas eu dou uma cornetada também. A corneta é da torcida em casa também, você vê, né? Achou que tinha se livrado, vou para casa onde eu me sinto protegido, tá lá, ó. O que tu tinha que errar aquele gol? Até eu faria esse gol. Eu dou dura. Hoje... Mas eu também quero o tempo dele, né? Eu não vou chegando assim... No momento aquele de discussão, quando ele deixa a toalha em cima da cama. E tu também errou aquele gol lá que ninguém erraria. Não, isso não rola. Teu time, Tami, qual era antes do Pedro? Agora, depois do Pedro, é onde ele está, né? Eu torcia para o São Paulo. São Paulina. Poxa vida, Pedro, ela nem torcedora de nenhum time de Santa Catarina ela era, e nem aqui gaúcha. Achei que ela já era um pouco gaúcha, que nossa. Não, eu tinha uma prima que ela faleceu e eu que cuidei dela. Ela era gremista e não, ela tinha carteirinha de sócio, então eu gostava assim um pouco do Grêmio por causa dela, né?
E quando eu e o Pedro começamos a namorar, que ele foi pro Grêmio, eu falei para ela, só que ela já estava assim, bem nas últimas, e ela faleceu quando acho que o Pedro não tinha subido ainda pro profissional, ele estava ainda na categoria de base. Então eu já tinha, né, um carinho pelo Grêmio. E depois que a gente começou a namorar e ele começou no profissional lá, que a gente ficou esse tempo todo lá, o carinho só aumentou. E até hoje, né? É, verdade. E a história está eternizada, né? O Pedro e vocês, a família toda, estão eternizados no coração dos torcedores aqui. História ninguém apaga, né? E cada vez que ele vem a Porto Alegre, ou vocês vêm a Porto Alegre, os amigos estão aqui, os torcedores estão aqui, sempre é com carinho que vocês são recebidos, porque eu acho que tudo que foi feito aqui foi feito com muito respeito ao clube, né? E eu acho que é fundamental essa lembrança por onde quer que a gente passe. Que mesmo que a nossa história não continue ali, ela não vai embora, né? Ela fica e as pessoas sempre vão lembrar com carinho. Eu sou suspeita, né? Porque no dia que o Pedro fez 2 gols na final da Copa do Brasil, eu estava no Mineirão e lá tirei uma foto com até então, sei lá quem, né? Que era um torcedor. E depois esse torcedor veio a ser o meu marido. Ou seja, o Pedro também está na nossa história de vida eternizado. Parte um pouquinho. É. E para encerrar, assim, eu acho que hoje vocês têm os filhos, vocês são casados, vocês vivem por esse mundão da bola, né? Mas acho que vocês têm tempinho de namorar, né? De ficar juntinho um pouquinho. Como é que vocês fazem para ter um momento de vocês dois? Depois que as crianças dormem. Não, a gente, assim, sempre que dá, lógico que a prioridade depois que tem filho é sempre o filho, não tem jeito. Mas a gente sempre procura, eu sempre falo com ela que a gente não pode deixar isso, né, esse momento a sós que a gente sempre teve morrer, assim, né? Então, a gente sempre que pode sai para, né, jantar ou, né, fazer algum passeio, só nós dois, porque eu acho que isso para o casal é muito importante, né? Por mais que se tenha filhos ou não, outros compromissos, acho que tem que ter esse momento do casal a sós, que acho que é isso que dá continuidade ali no relacionamento, que, né, tem todo esse amor. Então, acredito que isso é muito importante para o casal. Então vamos esperar o anel de diamantes, né? Que é muito importante também a gente apostar e se perder, pagar, né? Duas contra um não tem jeito. Mas eu sou tão pão dura que eu falei, não, amor, deixa, não precisa não, tô brincando. Você não precisa gastar esse dinheiro, não. Tá tudo certo. Vamos voltar lá na nossa casa que a gente está construindo e tá tudo certo. Amados. Feliz Dia dos Namorados! Um beijo, Tami e Pedro! Que vocês tenham sempre o amor para brindar.